Boa noite a todos. Aqui é a Dobana Iborissa, do culto de Exã. Hoje nós vamos fazer uma live que se chama Iezã no Candomblé. Então, nós precisamos assim esclarecer como que duas religiões coexistem, né? Porque semana passada nós falamos sobre Iezã na Umbanda e hoje nós vamos falar sobre Iezã no Candomblé. Por que duas religiões podem coexistir? Porque Iezã traz um fundamento que aumenta a espiritualidade. Iezã cultua divindades, divindades que estão em outra dimensão, diferente dos orixás, das entidades. Então, os orixás, quando estiveram aqui na Terra, cultuavam essas divindades. E por conta disso, é possível, sim, elas coexistirem. E o que acontece é que quando, por exemplo, um zelador é iniciado em Iezã, a sua casa aumenta muito a espiritualidade. E hoje, justamente, nós vamos conversar com o Olobocan Daraço, que é o pai Ricardo de Airá. Só vou esperar ele entrar aqui para poder participar dessa live, que ele vai falar de Iezã dentro do Candomblé. Porque quando a gente fala em Iezã dentro de Candomblé, é a mesma coisa do que falar Candomblé sem sangue. E esse é um assunto que, como eu sempre falo, é um assunto polêmico e que a gente realmente precisa conversar. Olá! Olá, Ô Luba Laboro! Olá Balaboro, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? É uma Tudo bem. grande honra para mim ter você aqui. Uma grande honra. Você é uma pessoa que eu admiro muito e é um Verdade. querido, meu irmão querido dentro de Exã. Obrigado. E eu realmente tenho muita honra de ter você aqui hoje com a gente para conversar um pouquinho. Então, ô Luba Tá Laboro. certo. Um grande prazer estar aqui participando com você desse bate-papo, né? Claro. Sobre um assunto tão importante. Pois é. Bem, tem algumas pessoas que estão assistindo que ainda não te conhecem. Eu gostaria que você pudesse se apresentar primeiro. Sim. Eu sou o Lobo Daraço de Boaleço, no culto Iezã. Pai Ricardo Jairá, né? Meu nome dentro do culto do Candomblé é o Baal Nicuí, né? Tenho casa de candomblé já há muitos anos. Uhum. Esse filho de santo mais velho está com 32, 33 anos de santo, né? O seu filho, né? Então, ou seja, Tenho você 46 anos de santo, né? Um bom tempo, é muita história, bom tempo e muita muita, história, muita história. muita Muita história, muitos história. oris que você tocou, coisa linda. Minha casa realmente ela é bem grande, né? Várias pessoas já passaram por aqui, passam ainda, né? Casa de candomblé é cíclico, né? Tem Sim, períodos que as pessoas chegam, saem, voltam, saem de novo, voltam de novo. É cíclico, eu estou no mesmo lugar. E a família continua a mesma. sim, é assim mesmo. Sim. Bem, Ricardo, eu estava explicando, né, um pouquinho antes de você entrar, que algumas pessoas até devem se perguntar como que a gente fala de Iezã na Umbanda e Iezã no Candomblé, como que coexistem duas religiões. E eu estava falando aqui que o Iezã entrega divindades, assentamentos de divindades que aumentam muito a espiritualidade dentro das outras religiões e que pode tranquilamente coexistir. E eu queria que você falasse um pouquinho agora o que fez você procurar Iezã? Porque você tem sua casa já tão antiga, a sua casa que tantos anos, tantos filhos, uma casa próspera. Depois de assim de consolidado o seu axé, o que fez você procurar Iezã? Vamos lá. Então, eu me iniciei, eu fiz santo criança, né? E
criança, assim, o sacrifício sempre me incomodou, mas nunca deixei de praticar, Uhum. tá? Assim, algumas pessoas falam, ah, você resolveu parar porque você não praticava. Não, pratiquei a vida toda o abate, o sacrifício animal, né? Eu sou iniciado somente há 2 anos, está indo para 3 anos agora, esse ano, Sim, né? 19, E, dezembro de 19. sim. E o chamado para não sacrificar é bem antigo, né? Não significa que eu seja vegano, que as pessoas falam, Uhum. não, o pai de santo é vegano, é vegetariano, por isso que ele não gosta de matar animal. Não, eu nunca gostei do sacrifício animal, Tá. sempre pratiquei e sempre busquei uma forma, né? Eu imaginava que um dia eu encontraria uma forma de parar com isso, né? Eu não queria abandonar o candomblé, Uhum. mas algo que me incomodava muito, né? Quanto tempo você ficou nessa busca? Na busca, É. eu acho que uns 15, 20 anos. Uh! É bastante, é Ai. bastante tempo. Eu fiz santo com Babalorixá, né, com Oba Mendes, que é muito farto com sacrifício, uma pessoa super competente, tenho muito Uhum. orgulho do filho dele, né? E romper com isso seria muito complicado, mas eu vim buscando informações sobre isso durante muito tempo, né? E eu não consegui uma resposta, porque seria impossível até então seguir o candomblé sem o sacrifício animal. Sim, E como que claro. eu vou cultuar um orixá sem o sacrifício? A tradição é baseada no sacrifício, ela é baseada nisso tudo. Então, eu busquei muito, várias vezes sem resposta, até que um dia eu vou contar até a história de como eu conheci o Alagoa, né, como eu conheci Iezã. Teve um evento na Câmara de Guarulhos, onde o Alaouro, né? Ele participou para falar de Exã, do não sacrifício, e eu fui para defender o sacrifício. Ah, é? Sim, eu fui Uh! participar para defender o sacrifício, porque minha religião é protegida, o Claro, candomblé é protegido pela Constituição, claro. e tinha uma vereadora lá que era, não vem ao caso falar o nome, porque Uhum. ela era de Cotia, que tinha conseguido uma proibição em Cotia. Eu falei, eles vão querer proibir aqui também. Eu tenho que fazer minha parte como adepto do candomblé, uma Claro, pessoa responsável dentro do claro. culto. Várias pessoas me conhecem, eu sou uma pessoa que tem uma certa presença dentro do culto, as pessoas me conhecem, eu falei, eu tenho que participar e eu tenho Sim, que ir lá brigar pelo meu direito. E eu sim, fui para claro. isso. Fui para isso, pedi até a palavra, falei sobre o sacrifício, Sim, né? sim. Mas aquilo me tocou, essa possibilidade do não sacrifício. A partir daí, eu busquei essa aproximação, né? Fui indicado por uma pessoa que é o Paulino Ambrósio, né? Ele me Uhum. indicou Nossa irmã e da fez a gente. aproximação para que desse tudo muito certo, né? Esse meu contato e que eu entendesse essa forma de cultuar o orixá sem o sacrifício. A partir daí, né, que existia essa possibilidade. Assim mesmo, eu fiquei em dúvidas, né, que apesar de ser babalorixá, eu sou um pouco cético, né, Claro. imagina, eu sou professor, né, também, então, assim, isso me faz, né, eu sou historiador e professor, então isso me faz pesquisar, me faz ler, me faz ir atrás de informações, claro. E Método eu busquei todas científico. elas, Eu adoro. sim, Método né, científico. Você e faz, eu fui você. atrás das informações e realmente eu encontrei, Tá. né, que seria uma possibilidade de continuar cultuando o orixá sem o sacrifício animal. Então, eu não busquei o culto Iezã para ter um cargo dentro do culto Iezã, para Claro. desenvolver atividades em Iezã. Eu não busquei, sinceramente, eu busquei para parar de sacrificar animal, Sim, sim. entendeu? Eu busquei para isso, que era uma possibilidade de eu parar o sacrifício animal. Claro que eu encontrei um mundo de informações, né, uma série de coisas que é fantástico, né? É, Mas eu fui para isso tá. e migrei, né, para minha casa de candomblé para o culto sem o sacrifício animal. O que me garante é a divindade, né, que me Uhum. foi da qual eu fui iniciado, que é Daraço, que me garante o culto ao orixá sem o sacrifício animal. É, eu acho importante você colocar isso, porque, primeiro, o sacrifício é óbvio, é o fundamento,
sim, Não pode simplesmente, eu não gosto de sacrifício, vou parar de sacrificar. É óbvio que isso não, não vai acontecer nunca. não, Então, não é pode. necessário, não pode, não pode. E é muita responsabilidade, não é? Sim, Eu entendo que tem que ter um fundamento realmente, alguma coisa que o orixá aceite. sim. Porque se o orixá não Pra que- aceitar, Sim, você deve consultar os rituais depois, né? E você deve consultar e o orixá responder que ele aceitou da forma que foi feita. sim, E em Exã é impressionante como isso é aceito imediatamente, é incrível, né? né? É É, incrível. É aceito eu não imediatamente. sei, nas minhas pesquisas, né, da vida, é, eu posso te falar que eu acredito que quando alguém vai ser iniciado, eu quero que você me corrija se eu tiver errada, mas eu entendo assim que para uma iniciação tem que haver uma harmonia e uma mesma comunicação de três, três pontos, que seria o filho, o zelador e o orixá. Então, os três têm que falar a mesma língua, os três têm que querer a mesma coisa. Então, não adianta só o filho querer ser iniciado sem sacrifício, se o zelador não quer, ou o orixá não está aceitando, e toda a combinação que pode ser dessas três pontas, né? Três pontos que eu imagino. E o que eu tenho observado, pessoas que têm procurado o culto de Exã, são ou pessoas que querem ser iniciadas, que amam os orixás, que entendem todo o que é o orixá, que sente o chamado, porém não aceita o sacrifício. Então essas Sim, pessoas procuram o IESAM porque já está sendo divulgado que isso é possível. Eu tenho recebido também mensagem de zeladores que querem tirar o sacrifício, porque não apesar de praticarem, gostariam de não praticar mais. E tenho recebido também mensagem de zeladores falando que o próprio orixá está dando algum indício de que talvez o próprio orixá esteja pedindo para não ter mais sacrifício. Isso eu já recebi algumas mensagens de zeladores. Isso por um acaso aconteceu com você? Como falei, me corrija se eu estiver errada. Como que você sim, enxerga isso? você está certa. É, Para que a pessoa se inicie, faça sim, santo no candomblé, tem que ter um equilíbrio das três partes. Eu ok. costumo falar para todo mundo que faz santo aqui. Eu É, faço a minha parte, uhum, você faz a sua parte, o orixá faz a parte dele. Se tudo tiver alinhado, dá certo. é, Eu falo isso para todo Iaô que vai fazer santo. Eu falo, eu faço a minha parte, faz a sua, o orixá faz a dele. Então faça de coração. Várias pessoas me procuram também justamente por não ter o sacrifício animal. acredito. Muitos me procuram. Uhum, Muitos zeladores, muitos babalorixás. uhum, Assim, fui muito criticado inicialmente por romper essa tradição. Cheguei a ser até ameaçado, né, por ter rompido com essa tradição. Mas o que é interessante é o seguinte: eu só não sacrifico o animal. uhum, Todos os rituais do candomblé da minha família permanecem. Eu só não tenho uma data. uhum. Né? Então eu não fugi à minha família de santo, não fugi ao meu axé. E nem traí o meu axé. Eu só não quis mais matar bicho e fui atrás de uma solução para não sacrificar mais animal. E várias pessoas me procuram por isso. Há uma busca realmente de pessoas que têm uma grande fé no orixá, né? Sim, Pessoas que se realmente elas têm um amor muito grande pelo orixá, mas que até hoje não se aproximaram, não fizeram obrigações, não se iniciaram por causa do sacrifício animal. é O mundo verdade. mudou, as pessoas mudaram, né? E isso é muito legal, né? Essa mudança das pessoas é muito importante, porque tudo tem que evoluir, não dá para você ficar parado no tempo com tudo. Se bem que esse evoluir dessa ação, ele é voltar ao passado para poder fazer essa migrar, né? Sim, Para o não sim. sacrifício. O que Exatamente, eu é quero voltar ao deixar passado. bem,
O que eu quero vou deixar claro também é que não é você dormir, acordar no outro dia e falar, parei de matar bicho. Não é Com assim que certeza. funciona, tá? O orixá não aceita. O orixá precisa do sacrifício animal, né? O ritual precisa. Então, meus irmãos, né, de axé que estão ouvindo falar, assim, eles não estão errados em forma, em hipótese alguma. Com certeza. Eu busquei essa mudança e que é aceita da mesma forma, sem o sacrifício. Tá? Eu acho que eu respondi sua pergunta e acrescentei algumas coisas Com aí. certeza, muito obrigada. Eu queria até explicar para as pessoas que ainda não ouviram falar de Sorgen, porque como você mesmo está falando, não é simplesmente, eu não vou mais sacrificar. Não, há vários rituais, iniciações, coisas importantes que precisam acontecer numa casa de santo, por exemplo, como hoje o nosso tema é candomblé, vamos falar especificamente de candomblé. Então, não é simplesmente o zelador, como foi no caso de você, de ser iniciado em exame. A casa tem que passar por uma iniciação também. Porque Sim, quando é feito um sacrifício, é como se tivesse assim, uma energia ali do sacrifício. E essa cerimônia dentro de Exam se chama Sorgen. Sorgen, ele é necessário, é como se a casa também passasse por uma iniciação, né, para poder dar esse salto, para poder justamente eliminar o sacrifício. Então, o Sorgen é uma cerimônia de alguns dias, feita pelo Alaouo, porque é justamente onde vai a, onde vai o fundamento, vai ser mexido porque é uma mudança estrutural. sim, E todo mundo sabe a importância de um sacrifício. Todo mundo sabe o porquê do sacrifício, o porquê do sangue. Então, é necessário alguma coisa maior, alguma coisa muito estruturada, de fundamento, para que isso possa acontecer. Então, sim, são feitas assim, duas etapas, né? Primeiro o Sorgen e depois a iniciação de um zelador. E esse zelador ou zeladora vai receber uma divindade e essa divindade é que vai dar sustentação também, para que todas as cerimônias daí por diante possam ocorrer sem o próprio sacrifício. Aliás, não se pode sacrificar nunca mais nada, não é? Não é assim? sim. Nada, Nada, nada. Nem pernilongo? Não. nada, nada. Tudo que é animal, tudo que respira, não se sacrifica Tem mais. direito à vida. Então, não é tem que esclarecer que não, a gente não está falando de candomblé vegano, não é Não, candomblé que só usa folha, não, é outra coisa, porque Iezã nasceu há 4.500 anos. Então, Iezã tem fundamento e é um culto que muita simbologia e que vem de uma estrutura ali de muitos anos. Eu já tinha explicado isso antes, mas eu acho que vale a pena a gente repetir que os orixás cultuavam as divindades de Exã, que nasceu sim, lá no Egito Antigo. Então, por exemplo, você tem Daraço, né? Eu tenho sim, Antep. Cada filho tem uma divindade que quando o orixá estava em terra, cultuava. Né? Então, isso é importante esclarecer, porque justamente essa divindade, esse assentamento, só vai fortalecer o axé. E aí sim. que eu gostaria de te fazer uma outra pergunta. Como que foi, depois que você foi iniciado, depois que a sua casa passou pelo Sorgen, eu sei que você já iniciou mais de 30 pessoas, né? Ou mais? Não, eu gosto. É. Não sei Mais, quantas, mais de 30. Eu me muitas perdi na fala, eu pessoas. acho que são umas 34, 35 pessoas.
que coisa mais linda. Como que ficou a sua casa depois de Exã? O que que mudou? E como ficaram os seus filhos? Se você pudesse falar um Então, pouquinho. sim, vamos lá. Eu, eu me iniciei, eu falei, se a coisa é boa, tem que começar por mim. Sim, já que é tão bom, começa por mim. Eu fiz a festa do meu orixá. Ah, Fiz a festa do meu orixá, dei algumas obrigações, dei uns 7 anos nessa festa do meu orixá, dei 3 anos, mas era a festa do meu orixá, onde eu alimentei o meu orixá da forma determinada por Iezã, sem o sacrifício, para saber se funcionava. Porque se porque quer para funcionar, tem que começar comigo, sim, né? Tem que dar certo comigo para poder dar certo para as outras pessoas. Falei, eu claro. quero ver se isso funciona, né? E eu sou, quando eu falo, as pessoas se divertem com isso, mas eu falei, eu tenho que testar comigo. Como que eu vou fazer com as pessoas se eu não sei se funciona? Quero testar Aham. comigo. E eu fiz a festa do meu orixá e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? A minha casa ficou muito mais próspera, já era próspera, mas ela Sim. ficou muito mais próspera. Os filhos de santo ficaram muito mais prósperos, né? As pessoas tiveram um caminho muito mais suave pela frente. A energia da casa ela se amplificou, a energia nos rituais ela foi amplificada realmente. Quem vem nas festas de Candomblé hoje, as pessoas podem sentir a energia do ambiente, a energia do orixá, Que coisa não é? linda. E quem pertence ao Candomblé sabe que isso é uma coisa muito difícil nas festividades, você sentir essa energia presente do orixá. É muito difícil, porque tem muita coisa envolvida, né? Uhum. E hoje quem vem nas festas da minha casa sente essa energia, o que me deixa muito feliz, e eu sinto. E as pessoas também sentem, isso me deixa muito feliz e confortado. Mas minha vida se transformou depois disso, Sério, que coisa totalmente, boa. totalmente. Que coisa E boa. dos meus filhos de santo, de quem me procura também. Tudo é muito mais ágil, tudo é muito mais rápido, os jogos ficaram muito mais claros, né? Tudo ficou melhor, né? É, Eu tenho que falar isso, tudo ficou muito melhor, mais leve, né? É né? Fica tudo mais leve. muito mais É, leve, muito mais próspero. porque A prosperidade faz parte da minha vida que coisa linda. Porque também. eu penso assim que quanto mais sutil, mais poderoso, não é? Sim, E, e Exan sempre chega, não que Exan seja sutil, não é? Mas a espiritualidade, a energia fica uma coisa tão diferente, tão sim. diferente. É, e você teve alguma resistência de algum filho? Como que Sim. foi isso? Tive de 2 filhos, dois Tá, não, 3. tá, Um deles realmente pediu para se retirar da casa, porque ele não concordava, sim, até porque ele é quem fazia os sacrifícios, tá, né? entendi. E ele achou que ele ficaria sem função e ele não aceitava. Ele falou que ele tinha muitos anos de santo e Uhum, disse que essa mudança ele não ia suportar passar por isso. claro. Não é Tudo bem, simples, né? Não é, amizade, é uma coisa muito difícil. a amizade é a mesma, Sim, né? Ele pegou o santo dele, foi embora, segue o caminho dele de tá. outra forma, né? Teve um outro filho de santo que é Babalorixá, que ele Uhum. discordou inicialmente, ele continua, frequenta a minha casa, mas ele é um pouco resistente a isso ainda. Ele Tá. pensa em fazer de uma forma migratória, lentamente. Eu falei, isso não funciona lentamente, ou é Não, ou não é. isso não Então eu tive essa existe. resistência dele, mas ele está num processo de entendimento desse processo. Uhum. E tive um outro filho de santo de Xangô que realmente ele saiu fora e nem me deu satisfação. Entendi. Porque nossa, ele abominou essa possibilidade, achou que seria um absurdo, e ele saiu da casa e não me deu satisfação, nunca mais falou comigo, nunca mais me procurou, nem me deu satisfação. Mas até aí é o direito dele. Claro, É o claro. direito dele, seguir o caminho dele, continuar a fé dele da forma que isso determina. Mas foram só 3 pessoas numa comunidade de 150 Uau, atuantes, né? uau. 120, 150 atuantes. Então é uma resistência muito pequena. A Nossa. aceitação foi bem maior.
E resistência fora, você teve, né? Com certeza, você falou que até foi Várias, ameaçado. várias, várias. Várias pessoas me questionaram. Mas Aham. como que você vai iniciar um santo sem o Etu, que é a galinha de Angola? Como o santo vai nascer sem o Etu? Como tal coisa vai acontecer sem tal ritual? Como tal coisa vai acontecer sem tal sacrifício? Só o que eu falei, assim, você tem que se iniciar para saber. É, Eu não posso te dar o segredo. é. O segredo eu não posso te dar. O Cara, segredo não está à venda. é iniciático, Eu sempre né? falo. O segredo E não está à venda. não está Da bem. mesma forma que para você saber como nasce um orixá, você deve fazer santo, para Uhum, você saber como cultuar o orixá sem sangue, se inicie em exame, sim. faça, tenha coragem que eu tive de fazer. Eu fui realmente um corajoso, porque minha casa é muito antiga, né? É, Claro que tem casas muito mais antigas que a minha, mas minha casa é antiga. E eu fui bem corajoso e peitei todos, porque a partir do momento que eu me iniciei, eu ainda divulguei isso. Eu dei uma entrevista falando disso. Ou seja, ainda não me escondi. Assim, eu realmente assumi isso. Eu fiz realmente. Várias pessoas criticaram. Como eu lhe falei, eu fui ameaçado. uhum. Disseram até numa das entrevistas que eu dei que algum beberia o meu sangue no lugar do sangue dos animais. Eu falei, tá bom, gente. Uf, Estou vivo aqui até agora. Ogum não decidiu fazer isso e olha que eu iniciei várias pessoas de Ogum até hoje. Desde a minha uf. iniciação até agora. Tá Entendi. bom? É, Desculpa. eu entendo, assim, que há uma resistência, mas ao mesmo tempo eu percebo que há uma conscientização meio que coletiva, né? Sim. No mundo inteiro, não só aqui no Brasil, que tem muitas casas, mas no mundo inteiro eu percebo que é uma conscientização coletiva. E tem uma outra questão. É, Vou até te interromper, que não é só a conscientização. é, As leis no mundo mudaram. Hoje é garantido pela Constituição. Amanhã pode não ser. Um governante sentar lá, convencer, né, as outras pessoas que têm voz ativa e poder para decidir essas coisas e proibir o sacrifício animal no país. Isso é possível. Vários países na própria África, vários países do continente africano, isso já é proibido. Estados Unidos é proibido. Europa, vários países é proibido. Então, assim, por que não resolver já essa questão e não ficar na mão desses governantes que podem proibir isso a qualquer momento? Porque, porque o mundo mudou, as religiões que são contrárias à nossa fé, que até agridem a nossa fé, realmente eles têm uma representatividade política muito grande. E a uhum, qualquer momento isso pode acontecer. sim, Né? É um caminho que é questão de, vamos falar, meses, anos, não se sabe. décadas, não sei quanto tempo, não se sabe, mas que uma hora isso vai acontecer, isso vai acontecer. Vai, eu não tenho dúvida de que isso realmente vai, porque eu sei que em muitos países os animais são chipados. Então não Sim. tem como você sacrificar. Aqui eles já são chipados. É, Aqui eles já são chipados. Eu tive uma questão de um ritual um ano antes, eu acho, né, de sacrifício, um ritual de sacrifício aqui, o animal era chipado. uh, então, Uhum. Na hora de limpar as vísceras, tudo mais, o animal era chipado. Ou seja, aqui já existe isso. É que não há uma fiscalização ainda. mas vai ter, Ainda. mas vai ter. E essa fiscalização pode ser por satélite, eu não sei. O que É, pode vir aí? Né? A gente não tem essas respostas ainda, porque são coisas que a gente vai ter que vivenciar. Mas que os dias do sacrifício animal estão contados? Estão contados. eu não Eu tenho. não faço parte de órgão protetor de animal algum, Uhum, tá? Deixar bem claro isso. Não sim. sou vegano, não sou vegetariano, tá? Uhum. Eu acho uma crueldade o sacrifício. Eu acho. Por isso eu busquei essa mudança. Tá? Mas não sou assim. Tem gente que fala, não, ele foi porque ganhou um dinheiro do pessoal lá, por isso que ele não mata mais animal, né? A Associação Protetora de Animais está bancando a vida dele. Não, eu não estou agregado a nenhuma associação protetora de animais. É, Tá bom? Quero deixar isso bem claro também. eu admiro muito a sua coragem,
é pioneiro, porque já iniciou tanta gente, mas a sua sim, coragem de vir a público e explicar que você deu comida para o seu santo, então você está muito consciente do que você está fazendo, né? sim, E é tão simples, porque você está fazendo isso na sua casa, onde você tem a sua soberania. É sim, você com o seu orixá, sim, não é? Você não está sim. pedindo para ninguém te seguir. São pessoas Eu que não, estão no mesmo nível de consciência que te procuram, não é isso? sim. Eu não pedi permissão a ninguém para fazer isso, só ao meu orixá. Claro, Eu pedi permissão ao meu orixá para fazer, mas eu não precisei pedir permissão a nenhum outro sacerdote para fazer isso, até porque eu estou dentro da minha casa. sim. Onde O você é orixá o soberano. está dentro da minha casa. Então, eu decido o que eu vou fazer da minha vida, de que forma eu vou conduzir essa minha forma de culto. E quem não ficou, não se agradou com essa minha escolha, realmente teve direito de se retirar. E a amizade é a mesma, não muda. Eu frequento casas de grandes amigos que praticam abate. Eu não critico em hipótese alguma, os respeito em tudo e eles me respeitam também. Claro. Isso é muito importante, Mesmo né? porque a gente Todos estamos na coexiste, mesma fé. sim. Uhum. E o orixá é um só, não é? Sim, E nós podemos coexistir. Isso sim. acontece no cristianismo. São várias igrejas e todas são cristãs. Então, como Com a mesma que fé. não tem? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu acho Sim, realmente assim que ah, é uma iniciativa, vem da consciência. Eu percebo muita gente que é mais nova até, que já nasceu não aceitando o sacrifício e fica nesse dilema. Conheço várias sim. pessoas que saíram de Candomblé, foram para outras religiões, Eu também. com o santo no coração, mas não admitindo um sacrifício. Então, se a gente parar para pensar, antigamente as religiões sacrificavam pessoas, Sim, o que hoje seria inconcebível. Claro, deve sim. ter algum lugar, em algum lugar do mundo, em algum cantinho que ainda deve fazer isso, não sei. Mas seria É, crime. E isso é totalmente inaceitável hoje. Então, eu tenho certeza que naturalmente vai haver uma evolução, mas também nós não estamos aqui para fazer essa previsão, né? A gente sim, está não. aqui apenas para entender que existe essa possibilidade e que quem está alinhado com isso é possível a prosperidade, a espiritualidade. E olha só você dando o seu exemplo de como ficou sua casa, das pessoas que você iniciou, dos pais de santo e mães de santo que te procuram porque querem passar por Sim, isso, né? sim. Então, e eu tenho certeza que muita gente ainda não conhece, porque Exã não é um culto difundido, conhecido, é um culto que estava adormecido. Sim. Só que o fato de estar adormecido não significa que não exista, que não tem toda a sua força, né? Eu sou a prova viva que tem toda a sua força. É. Então, olha, aqui chegou uma pergunta, deixa eu só ler aqui. Os orixás são extremamente obedientes, mas sabemos que o orixá Exu é meio irreverente. Pai, isso é para você, Ricardo. Pai, o senhor teve algum problema quanto à resistência desse orixá ao Iezã? Foi nosso irmão Paulino colocando. Nenhuma resistência a Exu, Exu, Orixá, como todos os outros orixás. E não houve resistência alguma de nenhum orixá. Aham, Não, não houve resistência. O que é importante falar é que, assim, a minha casa tem um culto a um caboclo também, né, que é algo que eu trago da casa do meu pai de santo. E eu tinha medo dessa resistência. Depois que os orixás estavam tudo bem, eu falei, não, mas tem lá o caboclo, quero saber se vai haver essa resistência. Não houve. uau, Se não houve resistência de um encantado, não houve resistência de Exu, não houve resistência de nenhum orixá, eu estou no caminho certo.
Vai em cascata, né? Você Sim, primeiro vai ver o seu orixá e depois vão vir todos. sim. E E tudo junto. é impressionante como a coisa vai se desenrolando e se desenrola Sim, muito bem. verdade. Muito bom. Bem, eu assisti o seu programa no sábado, que Ah, que você, bom. que você falou de preconceito, de resistência. Eu achei que foi muito bom, você falou com o pai Adriano. Você acredita que hoje a maior resistência são de outras religiões ou dentro do próprio culto, justamente porque você está indo numa direção que poucas pessoas foram até hoje? Como que você vê isso? Olha, a maior resistência é dentro, não é fora. Eu Porque acredito. fora as pessoas não sabem ainda, Uhum. Sim. não é? As pessoas ainda não sabem, a sociedade ainda não sabe dessa possibilidade de cultuar o orixá sem sacrifício, é algo que está sendo divulgado agora. Aham. Mas há uma grande resistência dentro das pessoas mais antigas, né, algumas pessoas que realmente são ligadas mais à tradição, algumas casas bem tradicionais, elas resistem muito a essa informação. Então há Entendi. uma resistência, sim. Mas eu convido a todos para virem à minha casa, bater um papo, virem num candomblé, numa festa, sentir essa energia, só sentindo para saber o que é. Só Né? Não sentindo. adianta eu explicar, porque serão palavras que o pessoal tem que sentir. Isso eu conversei com o César, que é o outro Lobocan, pai César de Oxum, que falou a mesma coisa. Não dá para falar, para explicar. São coisas que não tem como a gente explicar. Tem que sentir, Vivenciar isso. vivenciar. Não tem outra Sim. maneira. Me parece que tem uma outra pergunta. Há um culto de Exu Catiço no seu barracão? Se sim, como foi a remoção do sangue nesse culto? É o próprio Então, Cé. Olha, nós estamos falando dele, foi ele que perguntou. foi ele que perguntou. Foi ele que No meu perguntou. barracão existem filhos no meu barracão que realmente já cultuavam essas entidades, que é Exu, que são os catiços. Então Sim. há um culto, sim, porque eles já tinham isso. E não houve resistência alguma Uhum. de nenhuma dessas entidades. Nem de Exu, nem de Pombagira. Então eu tenho esse culto na minha casa, tenho sim de uma forma reservada. Não, Uhum. não existem festas públicas, é um ritual reservado, né, só com as pessoas interessadas, mas não houve resistência alguma, tá, Entendi. dessas entidades, não, não houve resistência. Porque eu entendi até por que ele perguntou, porque tem muitas umbandas que acabam, mesmo não tendo sacrifício dentro de umbanda, algumas até fazem sacrifício para Exu, Sim, né? sim. Eu fui muito questionado por isso. Eles falaram, mas e seu Exu? Né? Seu Como se Exu Exu fosse igual aceitou? a Eu falei, sangue. "Gente, então, meu Exu é assim, meu Exu é Ibará, é Exu do meu santo, eu não baixo um Exu, assim, não existe essa forma de culto para mim, eu não tenho um catiço Exu, Entendi. né? Então, para que ele baixasse e falasse, eu não aceito, eu não quero. Eu não sei se eu tivesse um, se ele teria uma voz para falar, eu não quero. Eu não tenho. Então, eu não posso afirmar que o meu rejeitou, porque eu não tenho, né? Entendi. Eu não tenho, entendeu? Mas eu posso afirmar que dos meus filhos, os que têm, eu consultei e aceitaram, e estão todos vivos, trabalhando, ganhando dinheiro, tocando sua vida, Que com coisa. saúde, com saúde. Tá bom? Isso a gente tem que deixar bem claro, porque pela tua responsabilidade, Sim, é uma responsabilidade de como zelador, de tantos anos, de tanta história, tantos filhos, tantas iniciações. Não é uma coisa, ninguém está aqui brincando de nada, né? É uma coisa muito sim. séria, é muito sério. Bom, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Nós temos ainda um tempinho para de live, né? É um assunto polêmico, é um assunto que realmente traz um questionamento muito grande, porque eu também respeito muito o sacrifício, respeito, né? A gente sabe de Sim.
o fundamento, mas passar por fundamento de santo sem, uau, é realmente é Só quem um passou pelo ritual do sangue sabe o que é passar pelo ritual sem sangue. exatamente, É. exatamente. Então, aquilo que a gente estava falando tem que sentir, tem que sentir. Você também é iniciado em Iemanjá, não é? Sim, Você é feita de orixá e você foi iniciada em Iezã também, né? Sem sacrifício, não é isso? tem Acho que você é a sacrifício. primeira no Brasil, não é? Exatamente. Porque foi Ah, você... assim, em 2016, eu fui iniciada em Exam como Dobana Nihana. Em Sim. 2017, eu fui feita no santo. Então, eu sou aquela primeira Iaô feita sem sangue no Brasil, No com Brasil. fundamento de Exam. Sim, E eu sou o primeiro babalorixá iniciado no Brasil. Sem sangue, olha só. olha que coisa mais linda. Então, assim, eu também sou a prova viva, né, de Sim, que, olha, foi uma iniciação maravilhosa. Foi tudo tão maravilhoso, tanto axé, tanta energia. Eu não posso viver sem Iemanjá. É uma coisa. E eu penso que Iemanjá, de alguma maneira, ela, como é a dona dos oris, ela que está abrindo os caminhos para Iezã, como orixá. Isso me traz assim uma emoção muito grande e falo até hoje agora com emoção nos olhos, porque hoje eu trabalhei no Guarujá, então eu fui até a praia e eu fui conversar com Iemanjá e como eu falei, isso me dá emoção porque eu sei que foi ela que abriu todos os caminhos. E até, olha só, tô aqui na minha mão uma conchinha que eu estava uau. na praia e a concha apareceu, né? Eu falei, puxa, eu acho que isso é um dos tantos sinais que Iemanjá traz para mim, traz para minha vida. E sim, eu penso que Iemanjá, quando Iemanjá aceitou, e aí sim, vem toda essa cascata de coisas. Então, eu sou muito, muito agradecida. Como eu te falei, eu também sou essa prova viva. Estou muito bem, tudo muito, foi tudo muito leve, muito, muito leve. Um axé, assim, inexplicável. É inexplicável. Como eu não tinha sido iniciada antes, eu não tinha sido raspada com sangue, eu não sei, né? Mas Não para mim sabe, é. foi um momento assim tão maravilhoso. E todos os envolvidos também sentiram, tiveram esse axé. Então, isso é muito. Eu sou muito agradecida. Muito agradecida. É assim, Certo. falar de manjar para mim realmente é emocionante. É O emocionante. orixá é muito bom, realmente o orixá é muito bom. Eu não vejo minha vida sem o orixá. É. E hoje eu tô só em exame, né? Eu Sim, fiquei só com o exame, mas é impossível, imagina, não tem como viver sem os orixás. sim, Né? É impossível. Então, é, participar de tudo isso é o presente da minha vida. Para mim é uma grande honra. Porque a iniciação em si, a feitura, eu falo que eu estou me iniciando até hoje. Né? Foi em 2017, mas até hoje eu estou sendo iniciada e acho que eu vou ser iniciada para o resto da vida. Porque a vida vem me colocando tantas surpresas, tantos desafios também, né? Muitos desafios e muitas surpresas, coisas que eu imaginava como seria a minha vida, na verdade não é, porque justamente eu entreguei a minha vida ao santo, sim, eu entreguei a minha vida às divindades. E eles é que sabem. Não é aquilo que eu esperava, do que eu imaginava, do que seria um caminho a seguir, mas as próprias divindades e os próprios orixás me conduziram para caminhos que eu não imaginava,
Eu não imaginava. E, no entanto, eu sei que eu confio. Eu confio na vida. E eu confio. Ah, tá, E eu sei que é isso. tá certo. Irmã, tem mais alguma pergunta? Olha, Que eu tô com o horário apertado aqui hoje. eu não vi aqui nenhuma. Ah, tá. O Júlio perguntou: quem faz o ritual do Sorgen? Alagogo. Alaoolo, É, ritual do Sorin. Alaoolo. tem que ser ele, porque é ele que traz o fundamento. Alagogo é Sim, iniciado em várias religiões. Alagogo também, inclusive, é feito no santo, né? Para quem não sim, sabe. E é só ele que pode trazer esse axé e entregar a divindade para um zelador ou uma zeladora. sim. Então, e não é só ele, né? Vem Alaô junto com Dobana Furá, com Jalicã, com Dobana É Zerama. tudo uma estrutura. É É uma uma estrutura. organização, é É uma uma organização, estrutura. eu diria até que é uma geometria sagrada. É uma coisa muito organizada. Então é isso. Deixa eu ver aqui. Eu não vi mais nenhuma pergunta. Bem, eu vou deixar essa live gravada. Muito provavelmente outras pessoas vão assistir depois. Quem quiser entrar em contato, tem nossos contatos na live. Quem quiser, quem se interessar pelo assunto, que é um assunto polêmico, né? É um assunto urgente, é um Sim, assunto atual, pode entrar em contato comigo. Eu acredito que com você também, né? Muita gente já entra em sim. contato com Fica à você. vontade. Tá E bom? é que eu fico assim à disposição de todo mundo e, como eu falei, a serviço, né? Eu estou aqui para servir aos orixás, às divindades e tudo o que eles conduzirem para mim, para você, para o culto, para o nosso templo, o que quer que seja. Tá Tá certo. certo? Bom, eu acho que é isso. Eu Hum. não vi mais nenhuma pergunta, mas eu estou aqui à disposição no direct e quem quiser entrar em contato. Eu preciso sair, Eu porque eu tenho um compromisso seríssimo agora. vai, Né? vai, porque Eu agradeço muito, muito mesmo a oportunidade de estar aqui falando com você e é sempre bom falar dessa questão. Podem me chamar porque eu tenho a maior satisfação em falar desse assunto. sim, eu também, muita satisfação. Muito obrigada, Ricardo. Como eu já te falei, eu tenho uma Obrigado. admiração enorme por você, é um carinho, é uma honra enorme estar aqui falando aqui com você. Muito Axé. obrigada. Obrigado. Então, Tchau, gente. Um grande tchau. prazer estar aqui com você. Oluba Laboro. Lula Balaboro. Boa Beijo noite. para Tchau. todos. Tchau.